a pensar em algumas dessas doutrinas que eu falei, sendo que a soberania de Deus indica que o teísmo é a melhor forma de nós entendermos a vontade de Deus, porque diz que Deus faz todas as coisas e todas as coisas estão no controle de Deus. O bem, o mal, a morte, a vida, a doença, a cura estão nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esta doutrina que prevalece da soberania de Deus ou do teísmo vai fazer com que nós cresçamos em fé e entendamos a Deus melhor. Parece que é isso que Davi entendeu. Davi, ao invés de entender de outra forma, ele acreditou nesse poder de Deus e na soberania de Deus. E aqui nós queremos caminhar um pouquinho sobre essa história e falarmos sobre 3 importantes atitudes de Davi nesse texto. Davi, a história na verdade começa no capítulo 11, quando Davi ele peca com Betseba. Seu coração endurecido, ele como rei, certamente achou que poderia fazer de qualquer forma. O julgamento de Davi, após o seu pecado, vai começar com a chegada de Natã ali, o profeta. E o profeta, ele conta a parábola da cordeira. E Davi irá tomar o que tinha acontecido naquela parábola. E Davi, ele dá a sentença. A sentença era Davi se sentenciando, quando o profeta Natã diz que esse homem é você. Ele estava muito irado e com sede de vingança, a fazer justiça com as próprias mãos, e de repente o profeta Natã diz que era ele, que era aquele homem, e a sentença foi dada a ele, e ele então parou para pensar um pouco. Ele havia cometido adultério, matado Urias, e passado aquele luto, provavelmente 7 dias, mandou buscar Betseba. Quase que imediatamente ele busca Betseba para viver no seu palácio. É possível que agora, com a morte de Urias, eles estariam parcialmente ali realizados. Mas o profeta ele dá alguns anúncios para Davi, do verso 9 a seguir. Ele diz: olha, você desprezou a palavra do Senhor. O rei tinha que portar a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 17, ele nos fala sobre os deveres do rei, e Davi como tal, como monarca, deveria então guardar todas essas coisas. É a primeira mensagem que Natã dá para Davi com relação às consequências que ele sofreria. Você desprezou a palavra de Deus. Isso vem bem de encontro, com aqueles nossos pecados, aquelas nossas falhas, que é deixar de observar o conjunto todo da palavra de Deus. Ele diz: olha, não apartará espada da tua casa, vai ser sempre guerra, na tua própria casa suscitarei o mal. Vocês vão ver depois, posteriormente, todas as coisas acontecer exatamente como o profeta falou. Mas ele diz lá no versículo 13, olha, eu pequei contra o Senhor, porque Davi ele havia quebrado as provisões principais da lei mosaica, 5º e 6º mandamento, e isso era punível com a pena capital. Isso que deveria acontecer com Davi, mas Deus teve misericórdia, Deus lhe deu uma nova oportunidade, perdão e a vida. O perdão de Deus foi estendido para Davi e manteve ele vivo para retornar à sua vida, ao reinado, etc. Mas havia o que? A lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. E esta lei da semeadura é impossível, foi impossível para Davi ele fugir dessa lei, como todos nós, a humanidade inteira está dentro dessa lei, que é a lei da semeadura. E dentre os vaticínios do profeta Natã está no verso 14: o seu filho que te nasceu, ele vai morrer. Esta foi a punição imediata de Deus. Os outros estariam ainda por vir. O pecado de Davi foi bastante complicado, vocês sabem. E uma extensão dessa complicação do pecado de Davi foi o mau testemunho que ele estava dando, que os profetas falam. Olha, os povos aí, o que vão falar de mim em relação a Deus? Esse é um marco interessante de nós vermos. O nome de Deus, o nome de Deus, assim, entre aspas, seria então manchar o nome de Deus,
por causa do mau testemunho de Davi, e isso implicou bastante, porque a fé do povo hebreu diante do povo era o testemunho que eles davam nas nações, aquilo que Deus estava fazendo, e no caso de Davi não seria diferente. Deus era glorificado pelas atitudes de Davi, os livramentos, a fé de Davi, e etc., assim como todo o povo de Israel, o povo hebreu. A fé conhecida era uma fé estabelecida diante dos povos, e o testemunho validava então a sua fé em relação ao seu Deus, ou seja, o testemunho deles fazia jus ao nome dele. É a mesma coisa, você como filho, você honra o nome do seu pai. Tudo que você fizer, vão dizer, olha, ele não é filho de tal pessoa. Você está entendendo isso? Diga amém. É a mesma coisa do testemunho cristão. Tudo que você fizer, você não é crente, você não é filho de Deus. Então aqui, Davi, ele foi ungido por quê? Foi ungido por Deus. Então tudo que ele fizesse desviado daquilo que a lei dizia, as nações dizem, mas Davi não é crente, ele não tem um Deus todo-poderoso, não tem um Deus que livrou da mão de Saul, e etc. Isso ficou estabelecido. O seu pecado não foi uma transgressão privada, ela foi pública, comunitária, e atingiu, podemos dizer, todos em redor, chegando a afetar até o nome divino, segundo está aqui. Como a igreja também, hoje a gente pode fazer uma comparação, a glorificação a Deus foi atingida pelo pecado de Davi, porque Davi era considerado a lâmpada de Israel. O nome de Davi era muito importante. Ele diz isso em 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 17. Assim como a igreja também, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, versos 15, 16 e 17: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. É interessante que quando se refere à igreja como o sal da terra e luz do mundo, está lá, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, é o mundo que tem que ver o testemunho da igreja, e eles, através do testemunho da igreja, é o mundo glorificando a Deus pelo testemunho da igreja. Não é interessante isso? Então aqui comprometeu esse testemunho. Então o que Deus faz? Deus fere a criança gravemente. Ela adoeceu depois da predição condenatória feita por Natã. O filho de Davi adoeceu e nenhuma medida fez diferença. Oração, foi inútil a oração que ele fez. Davi passou a noite toda em oração, jejum, e continuou aí até que a criança morreu, provavelmente 7 dias, está aqui bem claro. Nós podemos entender que Davi nunca buscou a Deus tanto como nesse caso. Certamente ele nutria um grande amor por aquela criança, e ele fez de tudo para que aquela criança voltasse à vida. Esse zelo, a oração pelo seu filho, revela então essas qualidades espirituais de Davi que eu quero destacar. Na grande maioria, aqui não se vê dessa maneira. Geralmente quando acontece alguma coisa, para aqueles que são fatalistas, vão dizer, já aconteceu, não preciso mais orar. Então já não tem solução. A criança adoeceu gravemente, Davi poderia dizer, mas eu posso ter outros filhos, eu já tenho outros filhos. Mas Davi se importou muito com esta criança, e ele entendeu que Deus poderia reverter aquela profecia. E isso nos leva, meus amados irmãos, a pensar nessa espiritualidade de Davi diante dessa situação. E a primeira atitude está aqui no verso 16, a oração de Davi pela cura da criança. Ele passou a noite toda prostrado em terra. Ele poderia, essa criança não tem mais jeito, eu não vou me importar com ela. Aliás, eu sou rei, eu estou muito ocupado para me dedicar em oração. Mas o fato de Davi ser um estadista e ter uma agenda muito extensa não impediu que ele buscasse a Deus pela vida da criança. E esse é um marco importante na nossa vida corrida. Nós não temos tempo mais para orar, não temos mais tempo de buscar a Deus. Mesmo nos problemas mais graves, está na mão de Deus, ou então alguém vai fazer alguma coisa, ou então eu tenho recursos para fazer isso. Davi, ele foi buscar a Deus, mesmo o profeta tendo falado, olha, o seu filho vai morrer, ele não se importou com isso. Ele creu que Deus poderia reverter aquela profecia. Ele vai orar na sua oração pedindo a Deus. Isso é fé, isso é espiritualidade.
realidade. Isso é acreditar que Deus pode fazer, mesmo se for impossível, mesmo se estiver fora da realidade. Mesmo o profeta está falando, a criança vai morrer, ele diz, não, eu vou buscar a Deus, porque o mesmo Deus que falou que vai morrer, é o Deus que pode tornar a viver. Isso é interessante na vida cristã. Isso faz você não se abater e você confiar em Deus. Mesmo você tá bom, Senhor, o Senhor falou isso, eu creio que a tua palavra é poder, mas eu vou buscar ao Senhor porque eu creio também que o Senhor pode fazer de outra maneira. Isso é acreditar e confiar